Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou trazer aqui o Bolsonaro de alguma forma acenando a Zambelli, ao marido dela que quer disputar a prefeitura de uma cidade importante lá no estado do Ceará. É um negócio inacreditável. O marido da Zambelli, se vocês pensam que a Zambelli já é uma extremista, uma radical, né, uma pessoa desprezível na política, é porque vocês não sabem de algumas coisas do marido dela, que eu vou trazer detalhes aqui, e falarei também, né, de um trecho da newsletter de Ciro Gomes do último domingo, em que ele vai, inclusive, reconhecer que alguns números, né, foram melhores do que aquilo que o mercado projetou para a economia brasileira de 2023. Então tem algumas ponderações do Ciro, eu quero trazer outras aqui, mas antes quero agradecer. A gente está crescendo bastante aí, a gente finalizou o ano passado, na verdade o ano retrasado, com pouco mais de 100 mil inscritos. Finalizamos 2023 com 227 mil inscritos, então só tenho a agradecer a todo mundo que chegou e já fez inscrição. Mas se você chegou e não está inscrito, se puder se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixa o like, o joinha pra cima se gostar do vídeo, mas vai que assiste ou não gosta, manda o dislike, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, a matéria aqui vai dizer o seguinte: Jair Bolsonaro manifestou apoio ao coronel Aginaldo, que é do PL, pré-candidato à prefeitura de Caucaia, no Ceará, e marido da deputada Carla Zambelli. O movimento representa uma reaproximação entre o ex-presidente e a parlamentar, relação estremecida desde o episódio em que ela perseguiu um homem com uma arma na mão na véspera das eleições de 2022. Segundo foi divulgado tempos atrás, não sei se eles já reataram, ficaram afastados desde então, em que a própria Zambelli, ela disse que mandou mensagens para o Bolsonaro, e o Bolsonaro nem responde a Zambelli mais. Puxa vida, aqui vai dizer que após a derrota na disputa à reeleição, Bolsonaro culpou o episódio de Zambelli, bem como a resistência do então aliado Roberto Jefferson à prisão, como fatores que teriam sido determinantes para o resultado nas urnas. Vamos lembrar, que o pessoal às vezes vai esquecendo, mas o Roberto Jefferson, quando a Polícia Federal vai para prendê-lo, ele atira, né, no carro da Polícia Federal e, claro, nos policiais também, que tiveram que sair correndo, se esconder, arremessou uma granada, coisa de doido. Aí o padre Kelmo, nossa senhora, é cada uma, né, candidato à presidência em 2022, teve que ir lá, né, ser o pacificador, acalmar o seu colega de partido, Roberto Jefferson, para aí sim depois ele se entregar à Polícia Federal. E aí o Roberto Jefferson já falou algumas coisas na cadeia, é claro, né, o Bolsonaro faz de conta que não conhece mais, finge que não tem nada a ver, mas tava lá o Roberto Jefferson o apoiando, depois de ter apoiado antes aí o Lula, depois de ter apoiado o Collor. Roberto Jefferson é tipo o Valdemar da Costa Neto, que tá pertinho do poder ali, e se deu muito mal ao virar esse bolsonarista radical que virou. Agora, sobre o Bolsonaro aqui, culpar a Zambelli e o Roberto Jefferson, é muito fácil, né, Jair? Né? Joga a culpa para dois apoiadores aí e não reconhece a tragédia que foi o governo. Se o governo tivesse sido bom, o povo vai lá, reconhece e reelege. Às vezes nem precisa ser uma maravilha, não. Né? O povo às vezes se contenta, infelizmente, com pouco. Né? Tanto é que se for pegar aqui a diferença Lula-Bolsonaro, a diferença é pequena. E muitos colocam aqui na conta de que, né, claro, tem a tragédia na economia, só que no ano de eleição, aí o Bolsonaro, PEC daqui, PEC dali, liberou o dinheiro, por isso que a economia, inclusive, cresceu mais do que o esperado em 2022. Então, deu uma melhoradinha na economia, a sensação do povo melhorou, a popularidade melhorou. E aí, mesmo assim, ficou em torno de 2 milhões de votos atrás do Lula, que foi eleito presidente. E muitos colocam na conta de que se o Bolsonaro, claro, liberando os recursos que ele liberou em 2022, tivesse feito antes a coisa certa na pandemia, não fosse um negacionista que foi, enquanto presidente, líder de uma nação, ou deveria liderar uma nação, né, se ele tivesse feito o básico, né, reconhecido o esforço da ciência, atuado ao lado da ciência e não contra, teria sido certamente reeleito. Mas não, né, para não admitir o fracasso do governo, joga na conta da Zambelli e do Roberto Jefferson. É claro que o episódio dos dois, de alguma forma, atingiu o Jair Bolsonaro, mas não ao ponto de 2 milhões de votos, que muita gente estava com voto decidido. Que pode ter acontecido, e eu conheço pessoas que não iriam nem sair de casa para votar, ou anulariam o voto e vendo o episódio Roberto Jefferson e Zambelli, falaram, não, vou votar no Lula. Mas isso aí não dá 2 milhões. Não existe um estudo feito sobre isso, mas enfim, as pesquisas mostravam ali
uma pequena vantagem para o Lula e tal. Ó, a Datafolha, por exemplo, mostrava uma vantagem até maior, depois encurtou, porque a Datafolha estava com erro na amostragem, pegando números de evangélicos ali que não condiziam com a realidade. Então, outras pesquisas, como a Atlas, a Paraná Pesquisas, a Futura, acertaram mais. A Datafolha e o antigo Ibope, que virou agora até me fugiu o nome aqui, que tinha também IPESP, tinha outras ali, né, erraram feio. E essas que erraram feio ficavam aí todo dia na Globo, nos grandes jornais, né, induzindo o povo a achar que o Lula tinha um percentual gigantesco, quando na realidade tinha menos, por conta dessa amostragem. Quase que ilude muita gente, muitos iludiram inclusive, cantando vitória no primeiro turno, acreditando em Datafolha e tudo mais. Então, voltando à questão aqui, o Bolsonaro culpa Zambelli porque é mais fácil do que admitir os próprios e gravíssimos erros enquanto presidente da República. Voltando à matéria, que vai dizer que na semana passada o coronel Aginaldo, que é o marido da Zambelli, vamos lembrar, compartilhou um vídeo em que Jair endossa e convoca apoiadores ao encontro sobre a candidatura do marido de Zambelli no Ceará. Na mensagem, o ex-presidente chama Aginaldo de nosso comandante. Aginaldo foi comandante da Força Nacional de Segurança por 3 anos, até março passado. Em 2020, o coronel apoiou, março passado é 2022, vamos lembrar que a gente já virou o ano aqui, né? Em 2020, o coronel apoiou a greve dos policiais militares do Ceará, chamados por ele de gigantes e corajosos. O movimento, proibido pela Constituição, gerou caos no estado e resultou até num atentado contra o senador Cid Gomes, que foi lá com a pá carregadeira e tomou um tiro do pessoal, por pouco não termina em tragédia. Agora, a matéria podia ser mais clara sobre a tal greve dos policiais militares. O que aconteceu ali foi um motim. Teve gente honesta que caiu no conto dos líderes. Sim, eu não quero aqui generalizar, eu nunca faço isso. Não quero misturar, como alguns fazem, dizer que todos os policiais são isso e aquilo. Não, tem muita gente honesta, inclusive lá no Ceará, que certamente acreditou, caiu no conto desses líderes. Agora, o que se viu, e é só dar um Google aí, no Ceará foram cenas bárbaras, produzidas por bandidos que estavam infiltrados tanto na polícia como naquele motim. Vários encapuzados circulando ali com o corpo de fora do carro, dentro do carro de polícia, espalhando terror, obrigando comerciantes a fecharem as portas dos seus comércios. Foram dezenas de pessoas mortas em alguns dias ali, né, pura disputa de espaço, de poder ali entre as facções criminosas. E o comandante Mário da Zambelli tem a cara de pau de chamar esses criminosos de gigantes e corajosos. Esse é o nível do bolsonarismo. É o bolsonarismo que arrota, né, contra líderes, né, traficantes aqui e ali, se dizem contra a criminalidade, mas estava lá o Bolsonaro, Flávio, homenageando o miliciano, dando emprego para miliciano. Então, assim, tá aqui. E esse Aginaldo, né, é uma dessas aberrações produzidas pela extrema-direita. Se for disputar, que seja derrotado nas urnas e que saia humilhado das urnas lá em Caucaia. Né, no passado, esse cidadão aqui chegou a desafiar o Ciro Gomes, né, porque é lá do Ceará também, para um duelo. Alguém pode dizer, não, William, duelo simbolicamente falando, não vou nem mostrar para vocês aqui, mas duelo literalmente falando, sair no braço mesmo. Aí o Ciro, né, óbvio que apenas ironizou o desafio, porque isso aqui do Aginaldo dizer, isso é coisa de doido. Né? E por falar em Ciro Gomes, ele fez alguns apontamentos importantes sobre a economia do país em 2023, em sua newsletter semanal, que eu sou assinante, bacana. O Ciro fez ali uma avaliação ampla, apesar de ser uma newsletter curta, né, a última do final do ano aí de 2023. Eu disse aqui outras vezes, apenas R$20, quem quiser e puder assinar. Eu acho que é importante, você pode até não gostar do Ciro, discordar de um ponto ou outro, mas vale a pena, tendo condições de pagar os vintão por mês aí. Por quê? Porque lá o Ciro aborda questões que a grande mídia, salvo exceções, garganta de aluguel do sistema financeiro, não aborda. Por exemplo, o escândalo das Americanas passou quase despercebido, porque Americanas patrocina esses jornais, canais de televisão, enfim, sites. E aí o pessoal, opa, mas peraí, o nosso patrocinadorzinho tá com problema, tá com questão fiscal? Não, não é problema, é fraude, é canalice pura e simples. E o Ciro destrinchou a questão das Americanas lá na sua newsletter. E outras questões mais que insiste a grande mídia, não finge que não sabe, ou quando solta alguma coisinha bem de leve assim. Por quê? Porque não quer afetar os interesses de quem banca a grande mídia, salvo exceções. E o Ciro, então, né, fez uma avaliação dessa newsletter sobre questões climáticas e tudo mais. Foi uma newsletter mais esperançosa, né, trazendo algumas questões mais positivas. Ele diz o seguinte: para a economia brasileira, o ano foi bom também.
O desemprego aberto cedeu um pouco, a renda média do trabalho melhorou um pouquinho e nossa estatística de crescimento econômico do ano se aproximará de 3%, contrariando as previsões generalizadas do fim do ano passado. Diz ele, até a taxa de juros criminosa que nosso governo nos impõe diminuiu 2 pontos percentuais, embora não tenhamos perdido nosso constrangedor primeiríssimo lugar mundial nesta aberração. Diz ele, seria ótimo se o Brasil estivesse crescendo de forma sustentável, o que infelizmente não é verdade, tanto é que a previsão de crescimento para esse ano 2024 já é bem menor do que os 3% do ano passado, que é um bom número? É, mas peraí, não dá para contentar com crescer 3% se no ano seguinte, em vez de crescer 5%, vai crescer 1,5%, segundo as estimativas, que eu espero que sejam contrariadas no final. Tomara que no final cresçamos 3%, 4%, 5%, mas a previsão neste momento não é essa. É mercado que erra bastante também. E diz o Ciro aqui, mas esta edição de final de ano da nossa newsletter, O Brasil Desvendado, quer mesmo plantar uma esperança de um novo ano prenhe de muitas coisas boas para o Brasil e para o mundo. Todos sabemos que não cairão do céu pura e simplesmente, mas terão que ser conquistadas pela luta e pelos ideais do que não se acovardaram nem se embruteceram diante da miséria e do sofrimento alheio. É a newsletter uma prece humilde a Deus para que Ele possa nos proteger a todos e semear bondade e compaixão pelas almas humanas de todos os credos e também dos que não creem. É para agradecer a você, meu caro assinante, minha cara assinante, por nos apoiar neste esforço simples, mas sonhador, de ajudar a construir um rumo alternativo para nosso sofrido, maravilhoso e amado Brasil. Que o nosso ano seja de muita realização, saúde e alegria para todos vocês e para suas famílias. Então tá aí o Ciro com alguns apontamentos importantes, reconhecendo alguns números ali melhores do que aquilo que se previa no início do ano de 2023 ou final de 2022. E eu acho que tem que ser assim como ele tem sido na newsletter, elogiando o que ele considera acerto, criticando o que ele considera um erro, e essa é a postura. Um dos grandes problemas do Brasil é quem só enxerga problema nos governos que estão aí. E aí, eles existem, a gente tem que apontá-los para que se crie uma corrente de opinião em busca da cobrança, da pressão, para que as coisas mudem. Agora, o problema também é, se de um lado é quem só enxerga defeito, é de quem só enxerga maravilha, como se os erros não existissem, e vão passando pano para tudo. Eu acho que esses dois extremos não colaboram, e eu tenho observado um Ciro na sua newsletter, fazendo críticas, sim, às vezes duras, mas também reconhecendo algumas melhoras, como a que ele faz nessa última sua newsletter do fim do ano. Então é isso, pessoal. Eu vou deixar até o link para quem eventualmente quiser acompanhar lá e assinar, e também, claro, dessa matéria que a gente abordou aqui antes. Eu fico por aqui. Quem puder, compartilhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.